aqui com os vereadores, que assim como eu, sabem dessa necessidade. E de num momento como esse, em que a maioria da população está contra, vocês levantarem essa bandeira e de dizer e afirmar que votam favoráveis. Eu vou conversar pela idade, né? Não porque é velho, mas é pela experiência, com o vereador Raimundo Macedo. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia, Michele. Bom dia aos colegas vereadores aqui, Isaura, Jussara e Tiago. E esse assunto de Zona Azul, não sei se alguém lembra, mas há pouco mais de um mês eu tinha colocado o requerimento na Câmara, já solicitando do prefeito Marcos que implantasse a Zona Azul em Guarabira. E Guarabira já precisa disso, muito embora essa discussão levará meses para poder implantar. O que a Câmara está votando hoje é apenas uma concessão, ou uma liberação para que o prefeito Marcos comece a organizar o projeto. E esse projeto será amplamente discutido, depois que se passar hoje na Câmara, pela sociedade organizada. A própria Câmara Municipal, TCE, Ministério Público, Associação Comercial, terá pelo menos 3 audiências públicas para que possamos montar o projeto. Então, tem muita gente dizendo aí que o projeto está pronto. Não está pronto, pelo contrário, levará meses. Em Guarabira já se faz necessário. Se nós fôssemos escutar a população, eu tenho certeza que a maioria aprovará. No entanto, o que está acontecendo é uma partidização do projeto. A oposição está fazendo um alarde muito grande, porque sabe que vai dar certo. E se você perguntar ao empresário de visão, como já deu depoimento aí na imprensa, o empresário João Rafael, um empresário emergente na cidade, Deda Claudino, que enxerga a cidade do futuro, já deu depoimento que é a favor. Eu tenho feito essa pesquisa aí no comércio, com as pessoas que veem o futuro de Guarabira, todos são a favor. Então, o que a gente precisa pensar é Guarabira daqui a 3, 4, 5 anos para frente. A gente não está discutindo Guarabira 2021, a gente está discutindo Guarabira a partir de 22. E o projeto Zona Azul, que será construído ao longo de alguns meses para frente, começando essa discussão hoje, talvez vai implantar essa Zona Azul lá para o ano que vem, lá para o meio do ano que vem. Porque ainda vai ter licitação, vai ter montagem do projeto, licitar, etc, etc. Então, o que está acontecendo são pessoas que não querem o desenvolvimento da cidade e ficam torcendo contra. Porque, para algumas pessoas, quanto pior, se nós fôssemos usar e escutar essas pessoas, nós ainda tínhamos a festa da luz em Moura. Quem não lembra o cavalo de batalha que foi feito quando Zenópolis tirou a festa da luz no Que eu também fui favorável à retirada da festa da luz. Mas a Guarabira quase cai da cabeça. Guarabira inteira estava contra e eu estava favorável. E hoje todo mundo viu que Zenópolis tinha razão. A Feira Livre da Pedro II, então nós temos aqui inúmeros exemplos, e a própria história, tem dito isso na Câmara, a própria história do Mundial tem dito que as pessoas que enxergam à frente do seu povo nem sempre usufruem dessa visão. Começando até por Giordano Bruno, quando disse que a Terra girava e não era o Sol. Foi chamado de herege. Depois viu que ele tinha razão. Então, eu fico tranquilo para defender, porque daqui a 6 meses, todo mundo vai ver que Guarabira precisava dessa mudança. Quem não fez, se arrependeu. Campina Grande vai fazer, Cajazeiras, Patos, Souza. As pessoas querem comparar Guarabira com essas cidades, mas na hora de crescer não querem comparar. Então, por isso que eu defendo a Zona Azul, e eu tenho convicção, tenho certeza que está no caminho certo. Vereador Tiago do Mutirão, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. O senhor está na Câmara, atuando como líder do governo e tem tido muito trabalho para tentar convencer lá os seus pares, demovê-los da ideia da não aprovação desse projeto? Primeiro, Michele, bom dia a você, né, aos companheiros, e um bom dia especial a quem nos acompanha de casa, a audiência, e também parabenizar você pelo estúdio, né? Acho que é uma das primeiras vezes que eu venho aqui na casa e vejo realmente tem uma estrutura bacana para receber seus entrevistados, né, fazer o seu trabalho. E dizer que Guarabira precisa de carinho, de amor e de muito trabalho, né? É o que nós temos dito na Casa Legislativa.
nós temos tido trabalho com quem é radicalista, né? Eu tenho falado que nós não precisamos de extremismo na Câmara, nós não precisamos de radicalismo, precisamos das pessoas que são conscientes. Eu dizia em minha fala em outro momento que é sempre utilizado por um ou outro parlamentar a questão dos verdadeiros representantes do povo. E de fato, todos que estamos lá somos representantes legítimos, porque tivemos a condição dada pelo eleitor guarabirense de estar na Casa Legislativa. Mas eu sempre falo do vereador consciente, daquele que pensa a Guarabira para um futuro. Guarabira precisa administrar hoje pensando há vários anos à frente, né? Então há essa necessidade justamente de pensar a Guarabira desenvolvida, de pensar a Guarabira grande. Raimundo trazia aqui a questão de comparativos de Guarabira com outras cidades, que outras cidades já estão uns passos à frente. Então, o fato de colocar a Zona Azul na cidade e o fato de ser contrário ou favorável, eu acho que é importante arguir sobre isso. Eu acho que é importante quem é contra argumentar sobre tal. E a gente não percebe, não generalizo, Michele, também não qualifico. Eu aponto alguns vereadores que são radicais nesse sentido, que apenas dizem dois efeitos, né? Que o projeto é vago e que é um momento de pandemia. E não colocam nenhuma... Quem são esses dois? Os dois vereadores, eu falo o Renato Meirelles, que para ele Guarabira pode ser pintada de ouro, para a população ir lá tirar uma raspinha de ouro, mas não serve. É bem direto. O Renato sabe que eu sou franco e eu tenho me posicionado dessa forma. O que é para Guarabira desenvolver, se vier do executivo, o Renato vota contra e faz caravana e faz isso, aquilo, outro. E o outro que tem se mostrado dessa forma é o vereador Ramon também, que é um vereador jovem. A vereadora Rosane também tem se posicionado dessa forma, de modo radical. Eu acho importante Guarabira observar, Guarabira buscar estar presente nas sessões, sejam essas sessões a sua presença de modo virtual ou presencial, para poder perceber de fato quem tem a vontade que Guarabira cresça. Eu não posso pedir que Guarabira cresça e pensar pequeno, né? Nós fizemos aí uma relação de tudo que o nosso grupo político realizou em Guarabira e eu fico perguntando o que esse pessoal, sem generalizar, nós temos aí pessoas na oposição como o Gerson, o Marcelo, o Zé do Empenho, o próprio Saulo, né? Josa, que foi já prefeito da cidade, que deve também repensar algumas coisas, o próprio Nau também, que tem sido uma grata surpresa na Câmara, mas eu vejo essa necessidade deles atentarem para esse desenvolvimento, pensar Guarabira grande. E só vai Guarabira avançar quando a gente procurar baixar as bandeiras políticas. Nós temos eleições de 2 em 2 anos, né? E em muitos aspectos, esses dois vereadores, eu falo com mais afim com o Renato, faz política partidária a todo tempo. É como se a eleição não acabasse. Nós precisamos, nesse intervalo de 2 anos que tem de uma eleição para outra, trabalhar pela cidade. Então a Zona Azul é importante porque vai dar rotatividade ao trânsito, democratizar as vagas de estacionamento, vai dar condição da economia, dar uma aquecida. Você imagina, pessoa que sai de sua localidade para fazer uma simples compra no nosso comércio, acaba que não tem condição de parar para comprar, né, naquele comércio X, porque às vezes até o próprio dono tem o seu carro na frente do estacionamento. Hoje temos quantas vagas disponíveis no estacionamento de Guarabira? Não, eu não tenho, não Michele, tem esse dado ainda. Eu não tenho esse número, esse dado, mas a gente pode pegar isso com a ST Trans, né, da cidade, que tem feito um trabalho também de forma pontual, e aí as pessoas falam muito em multas, mas é multado quem infringe regras, né? Infelizmente é isso. Com certeza. E eu tenho chamado essa atenção para a população. Perceba, por si só o fato de A ou B ser contrário a um projeto X, já mostra que é bom para a cidade, porque é um grupo que quer travar a administração. Eu disse outrora que é melhor pegar a chave da prefeitura e entregar para Renato e seus companheiros administrar, porque quer pautar a administração, e nós temos que entender que cada um no seu quadrado, né? Nós somos legisladores, nós não somos do executivo. Nós temos que trabalhar, tentar cada um dentro daquilo que é legalmente previsto. O senhor vê oportunismo aí da oposição
nessa situação aí, onde a população inegavelmente está contra Michele, a implantação do projeto. eu vejo... falo isso porque teve uma live essa semana, acredito que o senhor assistiu também, onde participaram Célio Alves, doutor Teotônio, o próprio Renato, Beto Meirelles, e na campanha passada, na campanha para governador, eles estavam contra, afastados politicamente, enfim. E aí se juntaram para debater sobre o mesmo assunto. Eu queria que o senhor comentasse isso aí. Michele, você bate realmente numa tecla que é importante e que eu gosto desse fato, né, para que eu possa também expressar à população. Eu creio, como eu falo, não generalizo, mas esse grupo que você acaba deixando às claras quem são, usa do espaço para fazer um trampolim político, que é o de praxe deles, né? Você, quando não tem, de fato, serviço prestado à população, no sentido de apontar, olhe para Guarabira, veja qual foi a contribuição de A, de B, de C que estava naquela live, veja qual a contribuição dessas pessoas em todos os projetos que nós tentamos levar para a sociedade guarabirense. Então, eu tenho certeza que a discussão trazidas por eles, né, e eu coloco, de fato, quem está na Câmara, o Renato, né, Renato Meirelles, justamente aproveitando do momento para fazer um trampolim político. Não é assim. A população ela é consciente. Nós estamos em uma cidade que é polo universitário. O político, eu falo isso no geral, nem sempre atentou para isso, que a cidade desenvolveu. Nós temos aqui em cada bairro guarabirense pessoas que estão nas universidades, pessoas que estão pesquisando, pessoas que, se não acompanham nosso trabalho de modo presencial, vai lá no blog, vai lá no portal mídia, vai lá no jornal, no rádio, pega a matéria, escreve sobre aquilo, escuta, faz os seus comentários e na hora da decisão percebe quem de fato tende a buscar uma cidade mais desenvolvida. E parece que esse povo não atentou para isso ainda faz política nos modos de que na troca de favor, no balcão de negócio, faz com que a política não seja um espaço de realmente crescimento da cidade. Eu tenho dito que o nosso maior desafio, Michele, é transformar essa política partidária em ações de políticas públicas. E parece que eles não entenderam isso ainda estão naquele estigmatismo que é dos moldes atrás e que tudo se resolve com essa falácia, com essa briga que querem o tempo todo expressar para o guarabirense que quem está à frente de um poder está fazendo o que é errado, e eu tenho dito que nós não precisamos desse extremismo. Guarabira precisa realmente de centrar, desenvolver. No momento da política partidária, se discute política partidária. É assim que eu penso. Deixa eu conversar com a vereadora Isaura também, que está aqui conosco, vereadora. A senhora acredita na aprovação desse projeto hoje, depois da explanação que foi feita pelo João Eduardo, né, que é presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB da Paraíba, funcionário de carreira do Detran, enfim, conhece do assunto, fez uma ampla explanação lá, tirou muitas dúvidas. Depois da presença dele, a senhora acredita na aprovação desse projeto? Bom dia. Bom dia, Michele, bom dia a todos que estão nos assistindo em casa, bom dia aos vereadores, a vereadora Jussara. E, Michele, eu sempre digo assim, eu acho que o prefeito Marcos devia ter sido mais rápido, né, porque as pessoas elas fazem política partidária o tempo inteiro, né? E eu acho que Guarabira tem tanta coisa importante, mais importante, para a Câmara Municipal estar debatendo, estar brigando, estar fazendo zoada, estar indo a todas as emissoras de Guarabira, as rádios, a televisão, tentar convencer o povo que está errado, né? Essas mesmas pessoas deviam falar, levar à Câmara, levar aos 4 cantos de Guarabira, que o Hospital Regional está sem fazer cirurgia há quase 2 anos, que Pato Souza, né, faz 105 cirurgias em uma semana e que nós estamos perdendo com isso. Todos os vereadores da oposição estão caladinhos, ninguém vê nem falar nisso. Por quê? Porque é o lado que eles seguem, entendeu? Eu vou votar nesse projeto porque eu acho que Guarabira é uma cidade que tem futuro, que Guarabira está crescendo, que Guarabira precisa de melhorias, de coisas que vá refletir uma organização na nossa cidade maior. Existe a parte ruim? Existe.
Toda prova tem a parte ruim e a parte boa. Toda vida tem aquele momento bom e o momento ruim. Então, você não pode querer que o projeto seja perfeito, né, se ele ainda não foi preparado totalmente. Ali, vamos dizer que é um esboço, né, porque vai ser discutido com a sociedade, vai ser discutido com o Ministério Público, como o vereador Raimundo falou, nós ainda vamos ter, após aprovado, mais de 3 audiências com o Ministério Público. Não é feito do jeito que o prefeito quiser, do jeito que o poder público quiser. Então, as pessoas estão fazendo essa zoada toda, simplesmente porque é oposição, porque as pessoas de Guarabira precisam saber o que realmente interessa a Guarabira. É que a nossa saúde anda mal, é que o hospital regional está sem atender nenhum tipo de cirurgia, é que lá tinha 2 ambulâncias e o diretor devolveu uma, só tem uma, e muitas vezes a gente consegue a vaga para transferir o paciente, mas não tem ambulância, precisa da ambulância do município. É que a UPA não tem uma ambulância para transferir o paciente que está lá, que antes tinha. Disso aí, vocês deviam fazer uma zoada bem grande, se reunir todos os que perderam aí, para ir para as rádios, que tem gente aí que estava morto, há mais de 9 meses, ressuscitou para defender, ser contra esse projeto. Quem é esse morto que ressuscitou? Um monte de morto, porque o que eu digo a você, Michele, que as pessoas de Guarabira tem que entender que o povo de Guarabira é inteligente, o povo não é bobo, não. O povo está muito atento a tudo. As pessoas passam 11 meses, 10 meses, afastados de tudo. Aí, de repente, formam aquele grupo e vão tentar derrubar uma coisa que só vai ser para o bem de Guarabira. Então, eu tenho certeza que se a oposição se reunisse para lutar, para trazer as cirurgias de volta para Guarabira, que fazem Mamanguape, fazem Belém, fazem Patos, fazem Souza, só Guarabira não teve direito. Guarabira está com uma cidade que, como se não tivesse nenhum deputado lá defendendo a gente. Chama a atenção do deputado Ranieri Paulino, que faz parte hoje do grupo do governo João Azevedo, traga as cirurgias de volta, luta para melhorias no regional. Nós, guarabirenses, a população guarabirense está sofrendo, precisando disso. Milhares de pessoas nos procuram todos os dias em busca de cirurgias que não tem, e a oposição simplesmente se cala, porque só fala em Zona Azul. Gente, Zona Azul é apenas um projeto, mais uma coisa que no começo todo mundo vai estranhar, mas daqui a uns dias é uma realidade, isso é realidade em todo o país, já é realidade na Paraíba. Então, eu acho que nós devemos nos unir, não devia mais ter oposição nem situação, para lutar por uma saúde melhor em Guarabira, na região e em nosso estado. Porque quando o estado funciona a saúde bem, reflete também em cada município. Então, vamos nos unir, oposição, vamos nos unir para trazer cirurgias de volta, para trazer outra ambulância para o regional, para trazer uma ambulância para a UPA. Isso aí, sim, devemos nos preocupar. Mas com Zona Azul, nós estamos discutindo, perdendo tempo, fazendo a Câmara Municipal deixar de discutir tantas coisas importantes para estar o tempo inteiro falando Zona Azul, toda a sessão. Minha gente, nós temos outras coisas muito mais importantes do que isso. Isso será importante para a Guarabira, sim, mas é como se fosse uma vírgula em um grande texto, entendeu? Então, acho que vocês devem se unir por uma Guarabira melhor, uma saúde de qualidade, e o trânsito, com certeza, irá melhorar. Por quê? Porque agora será algo estranho, porque quando você usa um objeto pela primeira vez, você vai estranhar, mas depois vai ver como todas as coisas que os vereadores citaram foram bom para Guarabira, exemplo da Festa da Luz, a retirada da feira, a construção do Memorial Frei Damião e outras coisas que foram novidades e que algumas pessoas foram contra, e hoje diz, ai de Guarabira se não tivesse um memorial. Né, ouvi e vi quando o vereador Tiago argumentava, né, exatamente mostrando esses pontos aí de obras que são importantes para a cidade, mas que na época foi feito realmente, né, uma polêmica muito grande e criada uma imagem negativa. Mas, ao mesmo tempo, eu já vi pessoas e até políticos, e aqui eu não vou dizer quem, dizendo o seguinte, mas estão comparando Marcos com Zenóbio, e Marcos não é Zenóbio. E aí? Nem é, nem nunca vai ser, né? Porque ninguém é ninguém. Cada pessoa nasce com o seu próprio caráter, com sua própria natureza, com sua forma de agir. Marcos é diferente de todo mundo que eu conheço, né? Ele tem a forma dele de agir, Marcos não é assim, eu digo até que não é um prefeito assim, muito participativo com a população, com a coisa, mas ele é um homem inteligente, né? E também, além disso, não só é Marcos sozinho.
São poderes que formam isso aí. O poder público, a Câmara Municipal, o Ministério Público. Não é uma só pessoa que decide isso, gente. O destino na nossa cidade não depende só de uma pessoa, depende de todos nós. E nós estamos ali, vereadores, para defender o que for certo, o que for errado. Nós não vamos deixar Guarabira vir uma coisa ruim para Guarabira. De minha parte, eu garanto que eu não vou deixar. Sabe por quê? Porque eu amo Guarabira, sou apaixonada por Guarabira, tenho vários amigos comerciantes. Então, eu quero o bem de Guarabira. E eu também, no começo, era contra, mas comecei analisando, lendo, pesquisando, porque eu sou muito humilde para dizer o seguinte: quando eu não sei, eu vou atrás de quem sabe, leio, escuto e me informo. E hoje entendi que é melhor para Guarabira, sim, mas eu digo uma coisa, do que eu entendo mesmo é de saúde. Então, nisso aí, existem outras pessoas especializadas, exemplo do nosso colega, que trouxe todas as informações para a Câmara Municipal. Se você tiver alguma dúvida, entre lá no YouTube, assista o TV Mídia, que tem gravado ele explicando tudo que a Zona Azul vai fazer por Guarabira, vai trazer mais segurança, a cidade vai ficar no centro, cheio de câmaras por todo lugar. Isso aí vai ser importante para a nossa segurança e vai trazer... a pessoa que vem de fora, ela vai poder comprar em Guarabira. Nós precisamos melhorar no comércio. Nós sabemos quantas lojas fechou, quanto microempresário faliu com essa pandemia. Então, nós precisamos fazer com que Guarabira siga em frente com novas ideias. Deixa eu ouvir também a vereadora Jussara, né, que já está pegando aí esse cavalo de batalha no seu primeiro ano de atuação como vereadora. A senhora também teve o cuidado de estudar sobre Zona Azul, sobre esse projeto que já é realidade, né, em muitas cidades do nosso país. Vereadora, bom dia. Bom dia, Michele, bom dia a todos que estão nos assistindo. Quero dizer que li e reli, apesar de que o projeto é muito pequeno, não houve, assim, como você até perguntou, questão de reuniões e tal. Eu não participei de nenhuma reunião com os colegas vereadores para discutir o projeto, até porque eu não gosto de nada que me pressione para que eu vote a favor ou contra. Até porque eu não sou uma vaca de presépio. Eu estou representando a população. E por representar a população, Michele, eu tenho uma liberdade de escolha. E quando eu li o projeto, vi que ele era pequeno. E quando ele foi explanado na Câmara Municipal, abriu mais a visão, né, a minha visão, e vi que ele era bom para o município, não só pelo projeto, mas por ter também flanelinhas que me pediram para votar a favor. E disse: vereadora, você está nos representando e vote a favor da Zona Azul por nós. E aquilo me impressionou. E eu perguntei por quê. Ele disse: porque eu quero ver Guarabira crescer. Eu quero ver Guarabira crescer. Então, isso sim é representar o povo. E não se sentir pressionado a dizer assim: o prefeito mandou você fazer isso. Em nenhum momento o Marco nem ia me mandar e nem eu ia deixar ser mandada por ele. Até porque, na hora que eu fizer isso, eu não tenho a minha liberdade de escolha. Respeito todos os outros vereadores da oposição, que são contrários, têm os seus posicionamentos, têm os seus pensamentos. Que eles votem como a consciência deles mandam. Se eles querem que Guarabira continue um sítio, eles votem contra. Se eles querem que Guarabira cresça, eles votam a favor. Por quê? Porque na hora que a gente vota a favor do Zona Azul, nós estamos fazendo com que o comércio cresça. Porque Guarabira é regional. Muitas pessoas vêm de Cuitagi, de Pilõezinho, de Araçagi, de Serraria, de Serra da Raiz, e vêm comprar em Guarabira. E para estacionar, fica rodando, procurando um local e não encontra. Então, a Zona Azul vai facilitar até a qualidade de vida do guarabirense. Eu mesma desisto de circular por Guarabira. Não tem condição. Até o comércio, ele vai crescer. Então, nós que estamos vereadores, para estacionarmos o carro, é uma agonia muito grande para ir à sessão. Imagine aquele que vem de uma cidade menor que Guarabira, que vem comprar uma roupa, que vem comprar um calçado, que vem comprar um alimento, que vem à feira, para que ele estacione, ele fica rodando, procurando e não consegue. Às vezes termina até desistindo. Quem perde? Guarabira. Então, eu acredito que a visão do prefeito Marcos Diogo de colocar esse projeto na Câmara Municipal é uma visão
produtiva, uma visão de progresso, uma visão de crescimento para a cidade de Guarabira. E não uma visão de imposição, você tem que votar. Não. Até porque, claro, até a questão das ruas, que ia ser mudada para o nome de Dr. Zenóbio, ele viu que não era salutar e ele mesmo retirou o projeto. Mas a questão da Zona Azul é uma questão necessária pelo crescimento da cidade. Imagine se hoje não tivesse tido um Zenóbio Toscano da vida passando por Guarabira e deixando o Memorial Frei Damião. Hoje não seria um ponto turístico na cidade. Imagine se hoje não tivesse o Parque do Poeta. Zenóbio contrariou a maioria. Contrariou a maioria e cresceu. Então, eu acredito que o prefeito está sendo desafiador ao colocar. E tenho certeza absoluta que outros nobres colegas vereadores que veio aqui a seu programa, depois você vai constatar isso, hoje eles vão votar a favor da Zona Azul. Por quê? Porque eles foram pressionados? Acredito que não, porque a explicação, a explanação do doutor João Eduardo foi muito clara, que ali é o início de um projeto que está caminhando. É como uma criança que está engatinhando e depois vai andando e assim sucessivamente. Não vai ser nada colocado como ditatorial, mas vai ser colocado de uma forma de crescimento, de uma forma... É igual uma árvore que ela é podada e que aí ela fica feita, meu Deus do céu. E depois vem os frutos, vem os novos galhos e aí vai dar produção. Então, eu acredito que é uma visão hoje que nós não estamos... Tem vereadores, né, com todo respeito a todos eles, tem vereadores que não concordam porque não conseguem ver essa visão. Mas eu acredito que hoje, alguns vereadores, até os que vieram ao seu programa dizendo que ia votar contra, talvez hoje eles votem até a favor. Não por pressão, mas pela explicação e ver que o projeto não é um projeto de goela abaixo, mas é um projeto construído, como bem o vereador Raimundo Macedo colocou. É uma coisa que vai ser discutida, é uma coisa que vai ser analisada. Então, por isso que a vereadora Jussara é favorável pelo crescimento da cidade, pelo crescimento do cidadão, pelo crescimento da economia e assim sucessivamente, né? E aí iremos construindo devagar. Não dizer que o vereador ele não tenha consciência, como eu já escutei alguns dizendo, tem vereadores que não têm consciência. Não, todos os vereadores são conscientes. Todos os vereadores têm a formação continuada, mas a questão de escolha nós temos que respeitar e nós temos que ver também o crescimento da cidade, como Guarabira vai ficar, como a vereadora Isaura disse. Eu amo Guarabira, e se ela ama Guarabira, ela quer ver Guarabira crescer. Então, como é que nós, guarabirenses, representantes do povo, iremos votar em algo que vai regredir nossa cidade? Nós temos que ver a nossa cidade com os novos ares. Sem dúvida. Deixa eu ouvir o vereador Wilson Filho, que está na linha conosco, vai fazer a participação por chamada de vídeo. Vereador, bom dia, um grande abraço. O senhor acredita que a participação do João Eduardo, né, que foi à Casa Osório de Aquino ao seu convite, fazer aquela explanação sobre esse processo, né, de criação da Zona Azul e da importância de ser implantado em Guarabira, assim como já foi implantado e está sendo implantado em outras cidades, o senhor acredita que essa sua iniciativa, essa participação dele foi crucial para mudar, para mostrar aos vereadores que não era bem daquela forma como eles estavam enxergando, por exemplo, na semana passada, quando estiveram aqui conosco? Bom dia, Michele. Bom dia a todos que estão nos acompanhando através da TV Mídia. Saudar a minha bancada, a bancada de vereadores, que eu tenho um enorme prazer de fazer parte, a pessoa do líder, Tiago. Estendo-me também a Jussara, a Isaura, a Raimundo, a Júnior, né? E enquanto presidente, Michele, eu sempre busquei aqui pautar pela transparência, pela coerência. Sendo assim, na última sessão, na última terça-feira, convidamos e trouxemos à Câmara Municipal de Guarabira o João Eduardo para que o mesmo pudesse estar explanando sobre esse tema tão relevante e tão discutido nos últimos dias em nossa cidade, que é o projeto da Zona Azul. Então, a gente buscou tirar dúvidas, né, de cada parlamentar que ainda estava com dúvida. Facultei também a bancada de oposição que trouxesse alguém para discutir, dialogar a respeito. Não veio ninguém de outra parte para que pudesse assim discutir. Disse a João Eduardo que ele falasse como técnico, e assim ele fez, tirou muitas dúvidas. E eu disse outro dia, repito aqui,
né? E agora falando não como presidente, agora falando até como o vereador da bancada de situação. Eu disse aqui, se tem algo de errado, se tem algo que não atende os requisitos que algum parlamentar entende, por que não dar emenda? Por que não emendar esse projeto? A maioria diz que o projeto tem que passar, o projeto é interessante, mas não está, na sua totalidade, 100% perfeito. Então, cabe emenda. E foi assim que eu tentei passar essa mensagem, e eu fico feliz quando eu vejo já alguns vereadores, alguns parlamentares entendendo, né, essa mensagem, entendendo que o maior beneficiário vai ser o guarabirense, porque nós temos que pensar no amanhã, nós temos que pensar grande, minha amiga Michele. Então, eu já vejo, né, a bancada do PDT, ali, Saulo também apresentando emenda, Zé do Empenho, enfim, eles estão discutindo. Eu vi que o vereador Saulo deu entrevista dizendo que vai apresentar alguma emenda, e a emenda passando, não tem porquê de não votar no projeto. Então, assim, a gente vai dialogando, vai conversando, vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo. Eu acredito que é de extrema importância para o município. Não quero aqui fazer politicagem, não quero polemizar. Eu vejo que alguns parlamentares passam a mensagem de que vai vir uma pessoa do mutirão, vai vir a pessoa do não sei de onde, de determinada comunidade, chegar aqui e pagar. Aí, por outro lado, a gente tem que pensar também nas pessoas que não conseguem hoje estacionar seu veículo, nas pessoas das cidades circunvizinhas que deixam de vir a Guarabira frequentar o nosso comércio esse que sempre foi uma grande vitrine para a nossa região. E eu fico assim a pensar, nós precisamos da sustentação, nós precisamos ter uma rotatividade maior para que assim o comércio volte a reaquecer. É assim que a gente pensa. Então os comerciantes, os empresários pedem isso também. Lógico, não são todos os empresários que são a favor do projeto e nem são todas as pessoas que são contrários. Isso é normal. Toda mudança, Michele, gera um conflito de interesse. Toda mudança ela gera resistência. Mas o projeto é de quem pensa na frente, o projeto é inovador, o projeto é grande. Imagine nós, se não tivéssemos tido a ousadia no decorrer, ao longo da história, de estarmos aqui mudando. Já foi dito por Tiago, por demais colegas vereadores, Festa da Luz, será que hoje teria condições de ser aqui no centro da cidade? Logicamente que não. Vai chegar um momento que vai ter que mudar a Festa da Luz lá de cima também. As coisas vão mudando e a gente tem que se adequar às mudanças, à realidade. Imagine nós nos dias de hoje se nós não estivéssemos atenados para a tecnologia, para essa era da informação. Então, assim, as coisas vão surgindo e a gente tem que se aperfeiçoar no decorrer do tempo. Então, eu não poderia deixar de participar, não tive como fazer presente, mas expliquei. Acho que eu falei no grupo dos vereadores por volta de 1h da manhã, de 5 e pouco falei novamente, não tinha como estar presente, a dificuldade, mas fiz questão aqui de participar ainda, né, para dar sustentação, apoio aos meus colegas de bancada, aos vereadores, como eu disse, o vereador Júnior Ferreira, que eu vi, que ele mandou até um áudio aí, o vereador Tiago, o vereador Raimundo, a vereadora Jussara, a vereadora Isaura, e pedir aos parlamentares que ainda têm dúvida, se algum deles ainda tiver dúvida, podem conversar, podem entrar até em contato comigo também, que eu estou aqui disposto a dialogar, a explicar ainda sobre o projeto, e que possamos mais tarde ter uma sessão interessante, uma sessão bem discutida, mantendo, acima de tudo, o respeito, que é o que eu prezo e eu peço a todos os parlamentares, para que haja o respeito. Então, Michele, esse é o meu posicionamento, certo? Essa é a ideia que eu queria deixar claro. Estou junto com os vereadores da bancada, por entender que o projeto é interessante. Nós precisamos ter a coragem e a ousadia, né, de dar um passo para frente. Logicamente, que eu digo, ser vereador não é mil maravilhas apenas. O povo diz, é bom demais ser vereador. Nós temos que ter a coragem de, às vezes, desafiar interesses. Então, estou aqui de cabeça erguida, consciência tranquila, por entender que o projeto é interessante para o município, por entender que esse projeto vai ajudar a elevar o nosso comércio. Elevando o comércio vai gerar mais renda, vai gerar mais emprego, que é um tema tão discutido, porque imagine só vocês, esse número exorbitante de desemprego. Então, eu preciso que o comércio seja reaquecido e, sendo assim, eu sou a favor
desse projeto, Michele. E colegas vereadores, vocês estão de parabéns por estar aí. Mais uma vez, Tiago, você na qualidade de líder, Isaura, Jussara, Raimundo, peço desculpa por não poder estar presente. Foi adiado, né, o programa, mas a gente entende também o motivo. Só que eu não poderia deixar vocês sozinhos sem participar. Fiz questão aqui ainda de estar junto, dando esse apoio. Muito bem, vereador. Muito obrigado aqui pela sua participação no nosso programa, manifestando, né, o seu entendimento, os seus argumentos. Isso é muito importante. E a gente, na condição de imprensa, ouvir os dois lados, né? E vou dizer aquilo que eu disse logo no início, o que eu disse quando os vereadores da oposição estiveram aqui. Acho que faltou um pouquinho, né, de arrumação por parte do prefeito na hora de mostrar, olha, isso aqui é preciso, infelizmente não vai agradar a todo mundo, mas a cidade quer. E eu entendo a situação de um gestor quando ele apresenta um projeto que não é bem visto pela população, né? Mas aí eu tenho certeza que quando se argumenta e se argumenta com a verdade, as pessoas não têm outra saída a não ser entender, né? A não ser entender. Eu acredito que hoje vai ser uma sessão acalorada, mas aí o que é que vocês esperam, né, do comportamento de todos lá dentro hoje, vereador Raimundo? Eu acredito, Michel, será tranquilo, até porque hoje é a decisão de quem quer o progresso da cidade, quem discute o futuro de Guarabira e aqueles que querem que Guarabira permaneça no atraso. Discute-se muito e cobra muito da mobilidade urbana. O que nós estamos trabalhando, discutindo exatamente a mobilidade urbana. Então, a gente quer dar mais rotatividade ao trânsito. Se está desorganizado, a oposição critica. Se quer organizar, ele não colabora. Então, vamos hoje ver quais são os vereadores que querem que o prefeito Marcos discuta o trânsito e possa, daqui a 1 ano, 2 anos, ter resolvido o problema do trânsito. Fala-se muito do projeto. Esse projeto não foi feito ainda. Quem vai fazer esse projeto somos nós, nas discussões, nas audiências públicas, o Ministério Público, como já disse aqui, o povo vai poder participar. Quem menos vai fazer esse projeto, quem menos vai botar o dedo é o prefeito Marcos Diogo, porque quem vai fazer somos nós. E vai levar meses para saber qual a rua que vai ser implantada, vai ser feito um estudo, qual a rua que mais precisa, onde deve ser cobrado, os horários que devem ser cobrados, hora de pico. Então, é isso que a gente quer. A gente pensa no futuro de Guarabira. E se você perguntar às pessoas mais esclarecidas, todos vão aceitar. Agora, o que está acontecendo, como o vereador Tiago falou, é que estão fazendo questões políticas e junta-se grupos para fazer vídeos, fazer reuniões, para dizer que é ruim. E a prova que vai dar certo é quando a oposição se junta para fazer campanha contra. Eu sei que vai dar certo, porque aquilo que for bom para a cidade, certamente será ruim para ele. E quero até aqui parabenizar a vereadora Isaura, que tocou num assunto crucial. E vamos levantar essa bandeira, vereadora Isaura, na Câmara depois. Vamos fazer um grupo para discutir por que Guarabira não tem as cirurgias. Belém tem, Mamanguape. E por que esses vereadores não defendem isso? Então, é isso que a gente quer. Guarabira precisa discutir coisas grandes, discutir o futuro de Guarabira. Eles passam para a população que é a Zona Azul, que, aliás, nem estão chamando mais de Zona Azul nas grandes cidades. É que a partir de segunda-feira já vai ser cobrado de todo mundo. Não, não vai ser cobrado de todo mundo, nem vai ser já segunda-feira. Nós estamos apenas abrindo um canal para discutir o futuro de Guarabira. Talvez seja implantado, como eu falei aqui, lá para o meio do ano que vem. Então, a gente quer discutir o futuro, não é agora que vai ser implantado, e não é do que estão falando, que todo mundo vai pagar estacionamento, que vai ser em todo canto. Não, vai ser feito o projeto, discutido, todas por Guarabira, e vai ter a oportunidade de formular esse projeto. Vereador Tiago do Mutino, o senhor acredita que hoje vai ser tudo paz e amor lá dentro da Casa Osório de Aquino, assim como acredita aí o vereador Raimundo Macedo? Michele, pelo tempo, né, que eu estou na casa, já eu tive a oportunidade de estar outras vezes, eu acredito que vai ter um momento que as coisas esquentam também, né, porque de fato há um ou outro que é radical, né, e por mais que a gente queira colocar a mão, dizer que
A ou B ou C está dentro do seu pensamento, enfim, há uma outra pessoa que a vontade é que Guarabira, de fato, não tenha uma progressão do que a gente espera, né? Então, eu acho que hoje, mesmo sabendo que foi algo já bastante mastigado, né? O nosso amigo lá, João Eduardo, veio à casa, fez toda a explanação possível, tirou todas as dúvidas necessárias, mas quando você não quer entender, não tem como entender, né? Então, eu creio que ainda vai ter um momento de discussão. Logicamente, eu creio que levanta essa bandeira de falar isso, aquilo outro, é o mesmo vereador de sempre, né? Eu entendo que, e chamo também, de fato, muito carinhoso, de forma respeitosa, né? O repensar do vereador Marcelo, o repensar do vereador Zé do Empenho, a forma de repensar também do vereador Gesso, vereador Saulo, ainda chamo Josa também, que foi prefeito de Guarabira, sabe a dificuldade que é administrar uma cidade desse tamanho, do vereador Nau também, que possa repensar, que também não é radical nesse sentido, mas infelizmente existe uma parte que trata todo o assunto de modo radical. E eu creio que esse assunto... surpresas hoje lá? Eu acho que a gente pode ter alguma surpresa no sentido de mudança de pensamento, né? Devido a todo esse processo de discussão da terça-feira e as pessoas se manifestando, nós estamos no seu programa hoje e você pode ver o rolo de comentários, né? Não há comentários que vêm denigrir nossa imagem, né? Que vêm, de fato, fazer com que nós estejamos errados na visão deles, nas minhas redes também do mesmo modo. Então eu creio que a cidade tem tentado entender. Há logicamente uma parcela contrária, sim, mas hoje ao vivo nós estamos aqui conversando e eu não vi quase comentários que sejam contrários. A atuação da bancada que está sendo reconhecida. Então eu acho que vai ter uma mudança. Acho que vai ter uma mudança desses que eu citei. Alguns nesse meio deverá justamente acompanhar a ideia de implantação para que Guarabira possa progredir. Mas a discussão acontecerá, seja ela no início, na votação, ou seja ela na tribuna. Eu tenho certeza que vai ter um outro vereador que vai levantar o tom e também nós temos esse perfil de combater, de discutir, mas a discussão fica só lá na Câmara, que é o lugar que é importante de discussão, que é o lugar de fala. O vereador Júnior Ferreira agora sim está na linha para participar por chamada de vídeo com a gente. O vereador Tiago acredita, Júnior, que vai ter aumento no tom da discussão lá. Você está preparado caso haja esse aumento no tom na discussão desse assunto? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, nosso líder Tiago, Jussara, Raimundo, Isaura. Acho que o senhor também não pôde estar presente. Eu tive que vir em Logradouro. Infelizmente não pude estar aqui participando. Mas estamos prontos, sim, desde sempre. E agradecer mais uma vez, assim, não pude acompanhar todos, eu estava em trânsito. Mas, assim, a Zona Azul, a gente fala isso daí não com a questão de pagar, com a questão de forma você tem que pagar para estacionar, mas uma forma de maior mobilidade urbana na nossa cidade, de rotatividade de trânsito. A gente sempre fala, assim, nas últimas sessões, o vereador Raimundo fez uma sessão, audiência pública, sobre o comércio, sobre o turismo, e a gente escutava até quando o vereador Nilton Coutinho, ele falava assim que Guarabira não tem, os clientes, as pessoas não têm onde estacionar seu carro, os próprios comerciantes estão perdendo, às vezes, os seus clientes perdendo a oportunidade de poder vender, devido à questão de vaga de trânsito na nossa cidade. A gente sabe, eu sempre tenho usado como exemplo, Michele, como morador do Corvo Bezerra, mas tem mais bairros da cidade. Você, quando vai ao centro da cidade, você não tem hoje, não tem como parar na Tocha Beirês, na Dom Pedro II. E a Zona Azul não vai quer dizer que vai ficar tudo vago, não vai ficar, você chega a hora que quer, para a hora que quer, mas dará mais oportunidades, não só eu, mas qualquer guarabirense, qualquer pessoa que vem em Guarabira, investir no nosso comércio, ter essa oportunidade. Isso quem ganha é o guarabirense, isso quem ganha é o comerciante. O vereador já dizia, comércio sem cliente não vai para frente. Então a gente tem que pensar para frente. Eu ouvi agora o vereador Raimundo Macedo dizer que não é um negócio que vai ser implantado amanhã, Michele, é um negócio assim que vai futuro. A gente está vereador hoje, mas a gente não vai ser vereador daqui a 5, 20 anos, 30 anos. A gente tem que pensar nas próximas pessoas que virão, pensar na nova Guarabira que está crescendo de hoje. Quantas pessoas vêm à nossa cidade e às vezes passam pela Padre Inácio de Almeida, a gente pega ali do shopping Cidade de Luz até a rodoviária municipal, às vezes deixa de comprar em nossa cidade porque não tem isso. E a questão das ruas, já ouvi também.
você vai parar na porta casa vai pagar. Não existe isso. Depois desse projeto que será votado, com certeza, será aprovado, é apenas uma forma que depois terá audiência pública na Câmara Municipal, no Ministério Público, Prefeitura, os vereadores, irão questionar, irão saber quais áreas nas ruas que farão parte disso daí, os valores. Não vai ser todas as ruas de Guarabira, não vai ser os bairros, não vai ser assim. A gente não pode trabalhar só oposição, questionando como oposição. Tem que trabalhar pensando, logicamente, com esse projeto. Então, vamos para frente, estamos para debater, que Guarabira precisa do nosso trabalho e estamos aqui para isso. Muito bem, Júnior, muito obrigada pela sua participação. A gente teve só um pequeno corte, interferência no áudio, né? Por conta da questão do sinal de internet, mas deu para compreender bem aí a sua argumentação. Ao vereador Wilson, presidente da Câmara, que ainda está na linha conosco, né, vereador? Eu acredito, assim como o vereador Tiago, que a sessão hoje vai ser polêmica, o assunto é polêmico, os ânimos podem se acirrar um pouco, alguém aumentar mais o tom, e aqui eu não estou dizendo que vai ser da oposição ou da situação, né? Vai depender ali do calor das emoções do momento. E aí eu pergunto o seguinte, como presidente, está preparado aí para enfrentar o que poderá acontecer hoje? Pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Com certeza, Michele. Eu costumo dizer, eu já nasci pronto, né? Então, eu estou preparado sim, mas eu tenho certeza que os parlamentares irão manter esse elevado nível de discussão que nós temos preservado, né, na nossa casa aqui. Logicamente que é um projeto que tem divergências de pensamento, mas, naturalmente, o respeito vai prevalecer. É isso que eu penso, é isso que eu desejo e peço aos parlamentares. Eu escutava até a participação do nobre vereador, tão atuante, o vereador Júnior Ferreira, um grande amigo, um abraço, Júnior, dizendo, Michele, aí que não é algo que vai ser implementado de imediato. Isso é necessário também passar para a população. Outra coisa, não vai ser a Zona Azul em toda a cidade de Guarabira. Vai ser, na verdade, aquele polo do centro, nem toda a extensidade, né? Logicamente, parte das ruas, do centrão, vamos assim dizer, do centro de Guarabira. E quem não quiser pagar, tem um local que vai poder estacionar sem efetuar o pagamento. Ainda dá tempo, e aí eu peço aqui, né, e falo também com os vereadores, não tem problema algum, do jeito que eu falei aqui do vereador Saulo, vereador Chesso, Zé, Marcelo, também do vereador Renato Meirelles, Ramon Menezes, Josa, Rosane, Nau, né, que assim, se tem algo que discorda, se tem algo que acha que não está eficaz, apresente uma emenda, mas vamos ver aí a possibilidade de aprovar esse projeto, que eu tenho certeza que é de extrema importância, não para o prefeito Marcos Diogo, e sim para o município de Guarabira. Esse é o meu maior intuito, é o meu maior pensamento, porque nós, na qualidade de vereadores, temos que pensar e temos também que ter, como eu disse e repito, falei agora há pouco, muitas vezes a gente vai tomar decisão, Michele, que não vai agradar a todos. E quando eu percebi que o projeto merecia ainda uma maior discussão de uma pessoa que pudesse falar com propriedade, uma pessoa habilitada, um técnico, né? Eu fiz por onde chamar, convidei o nosso amigo João Eduardo e ele fez uma bela explanação na última terça-feira, de fato, de direito, falando do projeto, de tudo que se faz necessário para o município de Guarabira. Guarabira não pode pensar apenas em si. Guarabira é a cidade polo da nossa região. Então, assim, volto a dizer, precisamos manter Guarabira no lugar que ela merece. E muitas vezes é necessário a gente contrariar o interesse de algumas pessoas. Você falava aí que precisava mastigar mais, né, conversar mais na época para que pudesse as pessoas compreender melhor. Aí eu confesso a você, Michele, que de fato, mas aí a gente fez isso ao longo do tempo, e aí dizer que nem Jesus agradou todo mundo, não será Marcos Diogo, muito menos nós aqui também, vereadores, que iremos fazer. O intuito, o objetivo é de pensar grande e pensar no desenvolvimento de Guarabira. Ok, vereador, muito obrigada. Júnior Ferreira, muito obrigada a vocês também, aos vereadores aqui presentes, muito obrigada, né? Vou deixar 1 minuto para cada um fazer aí os seus encerramentos, as suas considerações finais.
de antemão agradecer demais pela vinda de vocês aqui, enriquecendo, né, esse debate que é tão importante, né? Tão importante. Vamos começar pelo mais experiente. Só agradecer a você pelo espaço, dizer que Guarabira precisa pensar grande, e quem veio para Guarabira explicar, João Eduardo, disse, e até porque faz parte do governo estadual, ele é do Detran, e disse que Guarabira não podia perder essa oportunidade. É normal as pessoas entenderem o desconforto, e para não perder o costume, vou dizer aqui o que o poeta Camões dizia no seu soneto. Você está demais. Hoje é Camões, na última sessão foi Zygmunt Bauman, tá demais. Mudam-se os tempos, mudam-se as coisas, né? Muda-se o ser, e nós somos feitos de mudança. E aquele que não aceitar a mudança, infelizmente, não vai progredir. Muito bem, vereadora Isaura. Agradecer, Michele, pelo espaço, né? Agradecer a todos aqueles que nos compreendem, né? E aqueles que têm a vontade. Acho que o seu microfone está desligado, vereadora. Agora sim. Agradecer a você pelo espaço, agradecer a todos aqueles que querem uma Guarabira melhor, maior, mais desenvolvida, né? E aqueles que têm dúvida, entre no YouTube, assistam a explicação do João, né? Que explicou tão bem quanto vai ser importante para Guarabira, né? Quanto é importante para as outras cidades. E dúvida, nós, qualquer um vereador, estamos à disposição para tirar, né? E dizer assim, que eu só quero o melhor para a minha terra, só quero o melhor para a minha gente. E dizer que precisamos lutar mais por uma Guarabira melhor, por uma saúde melhor, por um povo mais feliz. Então, vamos para frente, vereadores, vamos lutar por coisa que realmente ajude a cidade e a população. E agradecer a todos os vereadores aqui presentes, né, os amigos, que estamos sempre juntos, somos uma bancada e estamos sempre prontos para defender um ao outro. Muito bem. Vereadora Jussara, 1 minuto aí para as suas considerações finais. Primeiro, agradecer, Michele, pelo convite e dizer que hoje espero que seja uma sessão tranquila e, se não for tranquila, que seja respeitosa. Que tanto a situação como a oposição, ela saiba ser situação, ela saiba ser oposição com educação. Educação, eu digo que é de berço, né? De educação é de berço, e que possamos ser hoje, e como sempre, todas as sessões, que seja pacífica, né? Nós temos um presidente, o Wilson Filho, que eu digo que ele é muito pacífico, ele é muito tranquilo, e acredito que a sessão hoje, por mais que seja turbulenta, com discussões, mas que sejam respeitosas, que não possa ser palavras distorcidas, desrespeitando vereadores, mas que possamos saber ser situação e oposição e que possamos pensar no crescimento da cidade. Hoje iremos discutir o progresso de Guarabira. A Zona Azul vem para que possamos ter lugares de estacionamentos e que possamos ver a cidade progredir, crescer. É o crescimento. Hoje que seja uma discussão para o crescimento da cidade. E não uma sessão desrespeitosa, mas uma sessão produtiva, respeitosa e vendo Guarabira crescer. Isso eu acredito. Muito bem, muito obrigada, vereadora. Vereador Tiago, líder do governo. Michele, a você e ao guarabirense, eu sempre tenho dito em minhas falas e aprendi ao longo do tempo, que na política ou no todo nós temos que pensar que o coletivo se sobressai do individual. E também eu falo sempre que política não é romance. Quem está nela tem que ter responsabilidade para trabalhar no coletivo. E, de fato, nós temos essa preocupação de desenvolver Guarabira. Vamos fazer o chamamento para que as pessoas possam entender e discutir a realidade econômica guarabirense, fazer uma Guarabira mais empreendedora. Eu acho que essa discussão Guarabira necessita. Guarabira necessita, de fato, crescer no que tange o turismo. E eu tenho falado na rota turística e cultural. Então, eu agradeço a você, Michele, pelo convite. Agradeço a você, guarabirense, que esteve até agora nos assistindo, que vai assistir depois também.
e ver a nossa fala e pedir, né, pedir novamente aos vereadores que repensem, né, de fato, citando os nomes que eu citei, né, que são vereadores de consciência, que são vereadores que faz muito tempo que estão na política, como o Zé do Empenho, o Marcelo Bandeira, o vereador Saulo de Bio, O próprio Josa, né? o Josa, que já foi prefeito. Veja bem, nós temos 3 ex-prefeitos, Josa, Zé do Empenho, que também foi prefeito, e Marcelo também, que teve uma passagem como prefeito. Então, sabe o tamanho do Estado, né? O Estado no sentido democrático de direito. Então, fazer esse chamamento a essas pessoas que possam reavaliar toda a discussão, o desenvolvimento de Guarabira, para poder fazer realmente Guarabira crescer. Então, agradeço a você, a vinda ao seu programa, agradeço aos guarabirenses e vamos torcer para que tudo venha a dar certo. Muito bem, obrigada aí a presença de todos vocês, muito obrigada mesmo pela participação e vamos acompanhar, né, atentamente essa sessão de hoje, como sempre faço, assistindo de casa, através da transmissão ao vivo da TV Mídia. A gente sabe que, apesar da flexibilização, mas ainda estamos em pandemia, o comitê não é tão grande que caiba todo mundo, né, da imprensa que costuma cobrir os trabalhos, mas aí veio a modernidade, veio as transmissões online, os streamings, e nós estamos aqui exatamente aproveitando, né, essa facilidade de poder acompanhar tudo o que está acontecendo. Então, gente, um grande abraço. A sessão começa às 16 horas com transmissão ao vivo da TV Mídia através das nossas plataformas digitais.